Fala gente, beleza? Luiz Vitor aqui. No vídeo de hoje eu vou te ajudar a entender as diferenças entre o Apple Watch SE, que é esse modelo aqui que eu tenho na mão, versus o Apple Watch Série 6 versus o Apple Watch Série 7. Com isso, você vai conseguir entender melhor qual é o relógio de perfil mais adequado para melhorar a tua decisão de compra. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links com preços atualizados dos Apple Watches aí para se você quiser dar uma olhada. E se você quiser dar aquela força, né, ajudar a gente a continuar crescendo, já deixa teu like e se inscreve no canal. Contextualização inicial. Qual é o primeiro ponto que você tem que saber? O Apple Watch SE, que é esse modelo aqui, ele é o Apple Watch de entrada. Então ele é o modelo hoje mais em conta na linha dos Apple Watch. Já o Série 6 era o Apple Watch top até ano passado, só que esse ano foi lançado o Apple Watch Série 7, que passou a ser o novo modelo top de smartwatches da Apple. Oficialmente o Série 6 saiu de linha, você não acha mais ele no site da Apple, né? Você só acha o Série 7, mas você ainda encontra o Série 6 em alguns revendedores e no mercado cinza. É por isso que eu ainda vou falar dele aqui nesse vídeo. Todos os três relógios, tanto o SE quanto o Série 6 quanto o Série 7, possuem duas opções de tamanho, 40mm ou 44mm. Esse tamanho aqui que eu te mostrei é o de 44mm. A meu ver, esse relógio de 44mm ele fica mais interessante nos homens e nas mulheres o de 40mm, mas é uma opinião estritamente pessoal. Nada impede de uma mulher usar um relógio maior, caso goste, ou vice-versa, tá? E, adicionalmente, esses Apple Watches que eu citei possuem duas versões. Uma versão chamada GPS e outra versão chamada GPS mais célula. O que é a versão GPS? É a versão só Bluetooth. E o que é a versão GPS mais célula? É a versão que tem suporte ao que a gente chama de chip virtual, que você consegue colocar um chip virtual para o teu relógio ter um número independente, você conseguir fazer ligação dele sem estar com o teu iPhone próximo. Vale ressaltar que esse chip virtual não são todas as operadoras no Brasil que aceitam e é uma função que ainda não pegou tanto. Eu particularmente não gosto muito desse chip virtual em smartwatches, então sempre eu compro os meus relógios apenas com Bluetooth ou GPS, no caso da nomenclatura do Apple Watch. Processadores. Em relação aos processadores dos relógios, o que acontece? O Apple Watch SE ele tem um processador da Apple chamado S5, que é o mesmo processador do antigo Apple Watch Series 5. Já o Apple Watch Series 6 possui um processador um pouquinho mais atualizado em relação ao SE, que é o processador S6, e o Series 7 possui um processador chamado, obviamente, S7. O que é que você precisa saber? Do Série 6 para o Série 7 é praticamente o mesmo processador, não muda absolutamente nada. E em relação ao Série 5 para o Série 6, o processador do Série 6 é um pouquinho melhor, mas no dia a dia a diferença é imperceptível. Os três smartwatches, tanto o SE quanto o Série 6 quanto o Série 7, eles não vão travar, eles vão abrir todos os aplicativos, tudo que você quiser usar, com o pé nas costas. Então, eu não acho que o processador desses relógios seja algo assim que você precise se preocupar tanto. Armazenamento. Em relação ao armazenamento, os três relógios são iguais. Tanto o SE quanto o Série 6 quanto o Série 7 possuem 32 GB de armazenamento. Telas. Em relação a telas, as três telas dos três relógios, tanto o SE quanto o Série 6 quanto o Série 7, são muito parecidas. O contraste, a fidelidade de cores e o brilho dessas telas são muito bons. São telas boas que você vai conseguir usar tranquilamente no dia a dia e você vai ter o que há de mais moderno em termos de telas de smartwatches no mercado. Já em relação ao tamanho, as três telas têm praticamente o mesmo tamanho, sendo que o Série 7 ele possui um pouquinho menos de borda em relação ao SE e ao Série 6. E em relação à tela, o que vai mudar mesmo de verdade é uma funcionalidade chamada Always On Display. O que é essa funcionalidade? Essa funcionalidade é aquela funcionalidade onde você pode deixar a tela do teu relógio direto ligado, para você não ter que fazer esse gesto aqui para olhar as horas ou para ver notificações. Então, o que muda? No caso do SE, que é esse modelo aqui que eu tenho, ele não tem a funcionalidade de Always On Display.
Então, sempre que eu quero ver alguma coisa no relógio, eu tenho obrigatoriamente que fazer o gesto de subir aqui o meu punho. Já o Série 6 e o Série 7, você pode deixar a tela 100% do tempo ligada, caso você queira. Minha opinião sobre isso é o seguinte: é legal sim você ter a funcionalidade do Always On Display, mas na prática, no dia a dia, provavelmente você não vai querer deixar a sua tela do smartwatch ligada direto. Por quê? Simples, porque se você deixar ligado direto, vai comer muita bateria. A tua bateria vai acabar muito mais rápido do que acabaria se você ficasse deixando ela desligada e fazendo o gesto. Então, mesmo que o 6 e o 7 tenham essa funcionalidade, a chance de você usar ela vai ser relativamente baixa, porque se você pensa igual a mim, você vai querer que o relógio tenha o máximo de autonomia de bateria possível. E já que a gente está falando aqui de autonomia de bateria, vamos lá falar em relação à bateria dos 3 smartwatches, tá? Não vai mudar praticamente nada. A autonomia de bateria dos 3 é muito parecida. Vai durar 1 dia a 1 dia e meio em média. Então, realmente, eu acho que isso é pros smartwatches no geral, não é só pro Apple Watch, né? A autonomia de bateria de smartwatches realmente ainda é um grande calcanhar de Aquiles, porque atualmente você tem que praticamente carregar todos os dias. No caso do Série 7, ele tem uma pequena diferença, que ele tem um carregamento um pouquinho mais rápido, então você vai ganhar coisa de 15 minutos aí no carregamento inicial do Série 7. Que para mim é praticamente irrelevante, né? Mas em termos de autonomia de bateria, os 3 relógios são praticamente iguais. Em relação a exercícios físicos, os 3 relógios possuem o WatchOS 8, que é a última versão do sistema operacional da Apple para os relógios. Então toda a parte de exercício vai ser igual nos 3 relógios. Medição de GPS, modalidades, tipos de exercício, tudo que você tem no SE você vai ter no 6 e no 7, da mesma forma, porque essa parte de exercícios físicos é muito mais software do que funcionalidades específicas, tá? Então, em relação ao exercício, não tem muito o que falar. Já em relação aos sensores de saúde, aqui a gente vai ter sim algumas diferenças. O Apple Watch SE, ele não faz nem oximetria e nem ECG ou eletrocardiograma. Então, essas duas funções o Apple Watch SE não faz. Já tanto o Série 6 como o Série 7 fazem a oximetria e o eletrocardiograma. Conclusão, a meu ver, dentro do meu perfil de uso, eu acho hoje o Apple Watch SE, que é o modelo de entrada, o melhor custo-benefício que você tem dentre os 3. Isso porque o Always On Display eu não uso, é uma funcionalidade que para mim é irrelevante. E oximetria e eletrocardiograma também são duas coisas que para mim não fazem tanta diferença. Fazendo uma pesquisa rápida, a diferença de preço do Apple Watch SE para o Série 6 chega a ser em torno de R$1.000 e do SE para o Série 7 chega a ser de R$2.000. Então o cálculo que você tem que fazer é o seguinte: será que vale a pena eu pagar R$1.000 a mais para ter Always On Display e ter oximetria e eletrocardiograma? Ou será que vale a pena eu pagar R$2.000 a mais para ter bordas um pouquinho mais finas, 15 minutos a mais de carregamento de bateria, ECG, eletrocardiograma e Always On Display? Porque são essas as principais diferenças do SE para o Série 6 e para o Série 7. No meu caso, eu não acho que o custo-benefício, que é a diferença de preço do SE para o Série 6 e para o Série 7, faça sentido. Por isso que eu fui no SE de 44mm, tá? E tô totalmente satisfeito. É óbvio que, se orçamento não é um problema para ti, vai direto no Série 7, não tem nem o que falar. Pode ir direto nele que você vai ter o melhor dos melhores smartwatches do mercado no momento. Mas caso você tenha um orçamento relativamente limitado, aí eu acho que vale a pena dar uma olhada com carinho no SE, que a meu ver é o melhor custo-benefício. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado a clarear mais aí a tua decisão de compra. Era isso que eu queria te falar. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima.